Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, vídeo de resumo do UFC 327. Antes de qualquer coisa, que evento sensacional, entregou demais. A única luta que eu lembro do card principal, que foi mais ou menos, foi a luta do Johnny Walker. E vou comentar de muita coisa. Primeiro, eu já preciso do like, meu brother, do comentário e de compartilhamentos, meu brother. É assim que funciona a rede social e você sabe. Primeiro vamos comentar um pouco do Vicente Luque, tá aqui, diferença do peso médio absurda. Ribovic finalizou esse cara. Aliás, Matheus Gamrot finalizou o Ribovic. Easy money, foi fácil. Luta do Patrício Pitbull contra o Aaron Pico. Cub Swanson deu show, mano. Olha como é que o cara ficou fudido. Luta do Johnny Walker, tem bastante pra comentar. Paulo Costa, a gente já comentou, mas dá uma olhada nesse chute, cara. Perfeita técnica e execução desse chute. A gente comentou ontem, mas vou comentar de novo. E Jiri Precheka, cara, simplesmente não tem condição, velho. Esse cara não tem condição, beleza? Deixa o like, deixa o seu comentário e vamos começar do começo aqui, tá? Estamos aqui no card do UFC 327. Primeira luta, Charles Hadit e Francisco Prado. Uma decisão, a gente já esperava isso. O Francisco Prado tem muito problema em defender queda. E foi uma luta relativamente fácil para o Charles Hadit. No terceiro round, o Prado foi melhor. Tava indo melhor, mas aí foi derrubado de novo. Decisão unânime, com maior tranquilidade. E aqui a gente tem quem? Vicente Luque versus Kevin Gastelum. Tá aí. Vicente Luque tava vindo de uma sequência muito ruim, tinha perdido várias lutas, resolveu subir e foi muito bem, né? Foi muito bem. Ele começou andando muito para trás, depois ele achou uma mão, Kevin Gastelum sentiu, ele foi para cima, pegou a guilhotina e encaixou o triângulo de mão. Uma parada que eu sempre falo, caras que têm esse triângulo de mão, é muito difícil não finalizar. Quando eu vi que ele encaixou, eu falei, vai acabar. E tem um vídeo aí de eu falei durante 1 minuto, vai acabar, não tem como, não vai ter como. Todo mundo falando zicou, mas não. Vicente Luque finalizou o Kevin Gastelum, que agora, cara, tá numa decrescente absurda. Não sei o que vai restar pro Kevin Gastelum aqui, ó. Vindo de muitas derrotas, perde, ganha, cartel de 14-11 no UFC. E bom pro Vicente, que voltou às vitórias, né? Voltou às vitórias, mas subiu pro peso médio. E eu queria mostrar só essa foto aqui pra você, que vem repercutindo demais. Tá aí, Gregory Robocop, um peso médio de verdade, e o Vicente Luque. Cara, muito pequeno pra categoria. Muito pequeno. Eu sei que eles treinam juntos. Somente os dois vão saber, né, se realmente o Vicente tem tamanho pro peso médio, pelo menos até a próxima luta, porque o Kevin Gastelum, apesar dele ser bem mais pesado que o Vicente, ele é baixo, e ele também era da categoria 77, e subiu para 84 quilos. Eu entendo que o Vicente tem que se reinventar, ele andou tendo umas derrotas, ele teve lesão, mas olha aí, velho, é bizarro isso. Isso é bizarro, velho. É uma diferença de peso muito grande. Meu irmão, não parece da mesma categoria, 84 quilos. Então, o meu problema com isso é o Vicente acabar lutando com um cara muito grande, cara. E acabar se machucando nessa subida agora pro peso médio. Realmente, pra mim, ele... meu irmão, é a vida dele, ele tem que saber, mas pequeno. Pequeno por 84 quilos, tá? Marco Medeiros e Cris Padilha. Te falar a verdade, mano, luta foi boa, mas o Zé Colmeia tava lutando na hora, então... A partir do segundo round eu não assisti mais, eu não vou comentar. O Zé Colmeia lutou no PFL e acabou perdendo. Alô, Zé Colmeia! Queremos você aqui, hein, meu brother? Mas, infelizmente, o Zé Colmeia perdeu e eu também não consegui assistir essa luta. A luta da Tatiana Soares e Lupita Godinez. Lupita Godinez deu um knockdown na Tatiana Soares logo no começo, encaixou um direto no queixo. Depois, Tatiana Soares conseguiu inverter, ganhou o primeiro round e finalizou ela no segundo round. Foi uma luta relativamente fácil para Tatiana Soares. Lupita Godinez estava bem azarona. Conectou a mão, que era o que podia fazer, e acabou perdendo, porque a Tatiana Soares realmente uma grappler muito superior. E a gente já vem para essa luta aqui, que era uma luta que eu queria assistir. Era uma luta que eu queria assistir bastante, principalmente porque Ribovic vinha falando merda, vinha dizendo que ia me bater, que era easy money, que era não sei o quê. Agora, essa categoria de 70 quilos está difícil.
Matheus Garó com 35 anos vencendo o moleque de 29. Renato Moicano vencendo o Chris Duncan. Entre vários outros. Esse ano teve várias... o Zé Leuber perdendo pro Bob Green. Entre vários outros prospectos, caras fora do ranking, que não estão conseguindo entrar no ranking, porque simplesmente não conseguem bater nos velhos. E vamos mostrar aqui a finalização, tá? Foi uma luta muito fácil, Round 2, finalização para o Matheus. Começou a luta, Matheus estava bem em pé, Ribovic bolado, porque não tem chão. Como ele não tem chão, ele já estava recuado. Matheus pegou no single leg, botou para baixo, e aí ficou só controlando. Pegava costas, ia para montada, sem efetividade no ground and pound. Isso tem que ser falado. O Matheus, ele tem um grande problema tanto em controlar, porque geralmente os adversários dele conseguem se levantar, e ele tem também uma grande dificuldade em finalizar. Por isso que eu não achei que ele ia finalizar o Ribovic, eu achei que o Ribovic ia conseguir sobreviver, iam ser 3 rounds, mas mostrou realmente um jogo de chão muito fraco o Ribovic. Muito fraco. Não tô falando merda aqui só porque ele me chamou, que ele me desafiou, não, mas não tem nível de top 10, de top 15 do UFC. Recebeu a oportunidade aí e foi finalizado. Katagatame, posição não estava nem encaixada. O Matheus Garó estava tentando, ajustar a posição a toda hora. Não é uma posição que ele faz forte, que o Matheus faz forte, mas isso também mostra o nível do Charles Oliveira, né? Matheus Garó, a última luta, foi finalizado com muita tranquilidade pro Charles, e aí finaliza um cara do ranking assim, tem níveis, e a galera tá percebendo isso, tem níveis nessa categoria de peso leve. Talvez essa seja a pior geração de peso leve desranqueado, tá? O melhor peso leve desranqueado hoje chama Salkid, Kilan Salkid, que vai provavelmente, muito provavelmente, meter a porrada no Dariush. Agora, se o Dariush vencer o Salkid, acabou, irmão. Esses caras fora do ranking estão fodidos. Porque o melhor prospecto hoje da categoria peso 70 quilos chama Kilan Salkid, vai lutar contra o velho senil Dariush na Austrália. Não tá tendo a famosa passada de bastão. Lá ele. Os caras não estão conseguindo entrar no ranking, não tem jeito, parou. E também, engenheiro de obra pronta, é fácil falar, mas, cara, eu lutando com esse cara, eu tinha derrubado e eu tinha batido demais nele antes de finalizar. A verdade é essa. Então, tome muito cuidado aí, Ribovic. Você fica desafiando os outros. Tome muito cuidado. Próxima luta da noite, Kevin Holland e Randy Brown. Era aquilo que a gente já esperava. Kevin Holland conhecido como um brigador. Randy Brown também. Eles têm o mesmo estilo. O editor estava falando muito do chute nas pernas, né? Que o Randy Brown não defendia. Teve muito chute na perna. Mas a verdade é que os dois tinham um estilo muito parecido. Tinha tudo para ser uma luta boa. Primeiro round foi bom. Depois, segundo e terceiro, ficou uma luta chata. Mas mesmo assim, card preliminar... Um card preliminar muito decente, cara. Todas as lutas foram boas. Aqui do card preliminar. A luta piorou um pouquinho do Kevin Holland e Randy Brown, mas... Meu irmão, dentro do padrão do que a gente está acostumado, foi uma excelente luta. É porque as lutas... Até a luta do Garó, mano, foi uma luta boa. O Garó realmente, muitas das vezes, é uma luta chata, arrastada, que nem foi com o Ludovic Klein. Lutou pra caralho, irmão. Então a do Kevin Holland e do Randy Brown foi boa, mas comparada ao resto do card, foi uma luta mais ou menos. E aí a gente tem que falar dessa luta aqui, cara. Cara, complicadíssimo, bicho. Complicadíssimo. Tá aqui, Patrício Pitbull e Aaron Pico. 29 anos contra 38, quase 39. Realmente o tempo é cruel. O tempo vence todo mundo. E eu quero mostrar aqui essa foto pra vocês, cara. Que lutaço, tá? Uma salva de palmas pro Patrício Pitbull, pro Aaron Pico. Foi lutaço, fez o que poderia, tentou, foi guerreiro, mas essa versão do Aaron Pico, isso aí tem que ser dito, tá? Essa versão do Aaron Pico é simplesmente absurda. Muito bom em pé, muito bom de wrestling, distância e outra, gameplay, tá? No terceiro round, o Aaron Pico
ficou fazendo assim, ó. Pitbull chamando pra porrada, frustrado, cansado, mas quando o Aaron Pico fez assim. Então, na minha opinião, o Aaron Pico podia ter nocauteado o Patrício Pitbull. Ele não quis se expor e ele quis mostrar que ele é um lutador consciente. Eu acho que o hype dele vai explodir agora. Acho que o hype do Aaron Pico vai explodir, porque fez uma luta excelente. Primeiro round bem controlado os dois. Aaron Pico derrubou o Patrício Pitbull rapidamente. E depois foi controle. Meu irmão, o Pitbull não viu a cor da bola no segundo e no terceiro round, quase sendo nocauteado várias vezes. Eu quis mostrar essa foto porque olha o ângulo do gancho. Meu irmão, a cabeça do Pitbull foi parar lá em cima. Difícil essa categoria, 66 quilos, cara com quase 39 anos, enfrentando um moleque novo que tem muita qualidade no MMA, não tem queixo, né? O Lucas, o editor aqui, falou uma parada que é verdade. Eu acho que, inclusive, até o Pitbull também falou isso em alguma coletiva de imprensa. Ele falou, velho, ele tem a mão de derrubar o gigante e tem um queixo de ser derrubado por um anão. Então, essa é a palavra do Aaron Pico. Ele não tem queixo, mas ele tem muito poder de nocaute e tem muita qualidade. Então, ele vai ter que... Todas as lutas que ele vai ter que fazer vai ter que ser assim, mano. Ele tava metendo a porrada no Lerone Murphy, até ter tomado aquele giratório. Luta de ex-2 Bellator, mas eu vou te falar, americano, novo, o pessoal viu a qualidade dele, próxima luta dele, com certeza ele vai lutar contra alguém ranqueado e ele vai dar trabalho para muita gente nessa categoria. Eu não sei o que vai ser do Pitbull. Todo respeito ao Pitbull, mas ele chegou muito tarde no UFC, cara. Chegou muito tarde no UFC, 38, 39 anos. Eu vi uma entrevista dele falando que, inclusive, que se ele percebesse que ele não estava mais competitivo, ele ia parar de lutar, porque ele tem dinheiro, ele tem uma carreira, ele quer ser campeão. E aos 39 anos vai ser muito difícil dele ser campeão, bicho. Vai ser muito difícil nessa categoria. Essa categoria aí, especialmente agora, vindo de uma derrota, ele já tinha perdido a primeira luta pro Yair Rodrigues. Fica uma situação muito difícil. E é o que eu te falo, velho. O UFC tem um negócio que ele às vezes grava o vídeo que é Trio and Agony Road to UFC. E é muito isso, cara. É a glória, tá ligado? E a derrota. Elas andam lado a lado. Cada luta é isso. É uma glória ou uma derrota. Os dois caminhos é muito diferente. Uma vitória impulsiona o cara para um lado, uma derrota destrói o cara. E dessa vez, infelizmente, não foi a vez do Pitbull. Patrício Pitbull, uma lenda, mas vamos botar em palavras simples? Foi doutrinado, bicho. A palavra certa é essa. Ele foi doutrinado. Aaron Pico deu uma aula de boxe, bicho. Foi uma aula de boxe, uma aula de MMA. Vamos ver o que vai ser próximo pro Patrício Pitbull. Eu, sinceramente, não sei. Tá aqui, levemente favorito, né? Não viu a cor da bola. Infelizmente, não viu a cor da bola. Cub Swanson e Nate The Train Lando. A gente já sabia o que aconteceu aqui, tá? O que aconteceu aqui foi uma luta de despedida. Colocaram um cara que saberiam que o Cub Swanson ia matar. Falei isso em live diversas vezes. Falei diversas vezes isso em live, tá? E tá aqui o que aconteceu, velho. Masterclass. Uma vintage performance do Cub Swanson. Cub Swanson do Velho Testamento. Tirou pra nada. Foi humilhado. Farmou uma aura absurda e tá aí. Ele nos braços do Herbidinho, irmão. Ficou fudido. Parar pra tomar um cafezinho aqui, que hoje é cedo de manhã. Deixa seu like, deixa seu comentário. Você que tá no dominguinho de manhã aqui, assistindo o Calvo TV. E muito obrigado também quem participou da live, né? O que eu tenho pra dizer é o seguinte. Não teria um jeito melhor de se aposentar que nem o do Cub Swanson. O UFC 327 em Miami, abertura de card principal, pegou um moleque relativamente novo e espancou. Não sobrou nada, mogado absurdamente. Depois, como já se sabia que seria a luta dele, fizeram aquele vídeo, aquela despedida no telão. Cub Swanson simplesmente farmando uma aura absurda, mostrou os highlights dele. Eu vou te falar, eu respeito o Cub Swanson muito mais do que qualquer campeão, velho. Qualquer não, mas muitos campeões. Esse cara aí é um verdadeiro funcionário do MMA, um cara que lutou pela organização WSC e UFC mais de 20 anos na batalha, lutando contra os maiores de todos os tempos, lutou com todo mundo.
Lutou com os maiores. José Aldo, Frank Edgar, Chad Mendes. Meu irmão, Charles Oliveira, nocauteou o Charles Oliveira, lutou com os maiores. Lutou até com o grande Renato Moicano. Brincadeiras à parte, um funcionário. Meu irmão, venceu muita gente. Jeremy Stephens é um cara que está há muito tempo nessa parada. E um cara que a gente tem que jogar todo o hate do mundo chama Jake Shields. Jake Shields tirou 3 anos da carreira dele. Eu não sei se você sabe, mas o UFC tinha um evento de grappling entre times que você botava peso casado, 5 daqui contra 5 da cá, e os caras iam lutando no grappling até ver quem o time venceria. E como não tinha categoria de peso, colocaram o Jake Shields e o Cub Swanson, e o Jake Shields simplesmente arrebentou o joelho do cara numa chave de pé. Arrebentou o joelho dele. Tirou 3 anos da carreira dele, ele se recuperando, cirurgia após cirurgia. Então, meu irmão, é um perigo. O cara vai lutar grappling, tem que se ligar, porque esses caras, pô, não tem noção. Luta de grappling não vale nada, a verdade é essa, galera. A verdade é essa, não tem porque você arrancar o joelho do cara. Arrancou o joelho do cara, tirou anos da carreira do Cub Swanson. E é isso, uma lenda, parabéns pro Cub Swanson, lutou muito, fez o que devia fazer, vimos as lutas mais memoráveis dele no telão e lutaço do Cub Swanson, parabéns, luta digna de aposentadoria. Uma luta aqui que não foi tão boa, Dominic Reyes versus Johnny Walker. O take aqui é simples, a semana inteira tava todo mundo falando que ia ser um nocaute duplo, que os dois não têm queixo, que isso, que aquilo, que os dois iam sair na porrada, um ia nocautear o outro. Só que o take aqui é simples. O take aqui é simples. Já no primeiro round deu pra ver o que a gente ia acontecer. Os dois têm poder de nocaute e os dois não têm o queixo também. Então, o que aconteceu? Os dois estavam com medo de ser nocauteado, velho. Eles lutaram muito. Foi uma luta... Eles tanto estavam lutando com medo de ser nocauteado que os dois ficaram só chutando. Ficaram só chutando. Eu vou até pausar o vídeo aqui e procurar um meme, velho. Aí, parei o vídeo aqui meio na tora, tá meio com a edição ruim, deixa o like, mas dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Foi isso aqui, mano, que eu vi. Tá ligado? Foi isso aqui que eu vi. Esse meme, ó, tá vendo? É esse meme aqui, ó. Olha lá. Meu irmão, parece muito esse meme, tá doido, tá isso. O meme do Homem-Aranha. Você pode ver, né? Johnny Walker de destro, ele de canhoto, mas os dois com a mesma guarda fizeram o mesmo jogo. Qual foi o jogo? Chutar na distância, porque eles não queriam engajar no boxe. E uma luta que podia ter ido pra qualquer um. A verdade é essa. Podia ter ido pra qualquer um. Podia ter ido pra qualquer um. Eu acho que todo mundo ficou triste com essa luta aí. Né? Pelo fato de a gente estar esperando o nocaute e entregar, eu acho que só teve uma pessoa que ficou feliz com essa luta. Somente uma pessoa, e a gente vai parar por aqui. É isso. Como eu falei, a luta podia ter ido para qualquer um. Luta podia ter ido para qualquer um. Foi pro Dominic Reyes. E é isso. Josh Hackett versus Curtis Blades. Fiz um vídeo exclusivo só falando dessa luta. Que luta. Uma das melhores lutas de todos os tempos no peso pesado. Eu não me lembro de uma luta melhor no peso pesado. Cara, Josh Hackett mandou bem demais. O que a gente tem para falar do Hackett é o seguinte. Se você não sabe, ele vai lutar na Casa Branca. O Dana White, inclusive, falou que não gosta do estilo dele, mas que vocês viram a luta, cara, e vai ser uma grande oportunidade para ele. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem, se você não viu, falando muito sobre a luta do Paulo Borrachinha e do Josh Hackett. Então, não vou perder mais tempo aqui. Vai lá e assiste, beleza? Próxima luta da noite, a gente tem que falar disso aqui. Paulo Borrachinha versus Azamat Murakanov, 16-0, caiu para 16-1 e ressurgiu a carreira dele. O que o Borrachinha fez nesses últimos tempos aí, irmão, foi absurdo. Foi absurdo. E eu queria mostrar pra vocês esse chute, cara. Técnica perfeita. Técnica absolutamente perfeita. Olha como o chute entrou no queixo, o cara caiu apagado. Uma performance vintage do Borrachinha. A melhor performance do Borrachinha. Melhor performance, subiu de categoria. E agora a gente vai ver ele disputando o cinturão. Também fiz um vídeo falando disso. E agora a gente tem que falar dele, meu brother. O cara mais burro dessa parada. Não tem condição o que esse cara fez. Agora...
4 lutas com disputa de cinturão. E ele tá 3-1, só ganhou do Glover Teixeira. E tudo bem, o cara é um personagem, todo mundo gosta dele, foi aplaudido. Agora, eu vou falar um negócio que eu não gostei. Eu tô achando o Giri meio mau caráter nisso aí, tá? Todo mundo tá falando, farmou aura, que é isso, que é aquilo. Mas deixa eu falar uma parada. Basicamente, o que ele disse é que ele teve piedade do adversário na entrevista. Eu tive honra. Porra nenhuma, mano. Ele chutou a perna do cara 200 vezes, ficou fazendo assim e ficou tirando onda com o cara. Irmão, mandou mal demais, foi muito burro, velho. Era só ter chutado a perna e andado, velho. Não sei o que é próximo pro Jiri Precheca. Cara, lutou muito mal, velho. Mas tem muitos fãs, o UFC adora ele, então ele vai voltar. Ele vai voltar. Agora, prenda o seguinte, irmão. Lembra daquela minha luta com o Jalin Turner, que ele bateu, eu caí, ele levantou e andou pra trás? A luta só acaba quando termina. A luta só acaba quando termina. Irmão, você tem que massacrar o cara. A maior demonstração de honra que você pode ter é você ir lá e destruir o seu adversário, fazer o seu melhor. Porque você virou uma piada. Na minha visão, você virou uma piada. O Jiri perdeu toda a aura dele. Toda. Porque o cara acha que tá num desenho animado, irmão. Acha que tá no anime. Você viu o jeito que ele tava falando depois da entrevista? Fazendo caras e bocas. Meu irmão, cinturão do UFC, você perdeu a chance de conquistar um cinturão de novo. Você vai se arrepender disso, cara. Você não tá mais novo. Então, simplesmente, por uma circunstâncias de eventos caóticos, a gente tem o Carlos Zuberg, cara. Como campeão do UFC, o cara mais sem carisma, o cara é bom pra caramba. O cara treina no time do Adesanya, o cara tem hype, né? A academia dele tem hype. O cara é literalmente, velho, ninguém quer saber do cara. E hoje nós temos o Carlos Zuberg. Eu vou te falar uma parada. Carlos Zuberg tem menos carisma do que o Ankalaev, porque o Ankalaev pelo menos tem um manager melhor, que vai tuitar, que vai fazer gracinha. Nem isso o Carlos Zuberg vai fazer. Simplesmente altamente satânico. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou na live. Deixa o comentário. Grande sucesso. Valeu, deixa o like. Tamo junto. Os